Mas Nutri, o que que eu devo, o que que eu preciso comer antes e depois do treino, no pré e no pós-treino? Essa é uma pergunta que eu sempre tenho. Se você quer saber, se você quer ouvir a minha resposta, fica até o final desse vídeo, que eu vou te contar quais as melhores opções que você tem para consumir nessas refeições. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito e deixa sua curtida aqui para mim. Só para esclarecer para vocês, o que eu vou responder para vocês aqui nesse vídeo não tem relação com processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, tá certo? O que eu vou comentar aqui para vocês são opções de refeições de pré e pós-treino para melhorar rendimento, para melhorar a sua resposta, para melhorar a sua recuperação do treino, tá certo? Pensando que vai ser uma resposta bem geral do que é mais comum. Se você faz alguma atividade muito específica ou se você tem algum objetivo muito específico, procura algum profissional para te orientar, porque ele vai ter que organizar a sua alimentação do dia inteiro e dependendo aí de qual é a sua atividade, da intensidade do horário, essas opções de pré e pós-treino serão diferentes. Combinado? Vamos lá. Primeiro, o que você tem que pensar? Quando você vai fazer uma atividade física, você vai ter um gasto de energia, certo? Lógico, para quem quer emagrecer, essa energia que você quer gastar é a energia que você tem acumulada aí, né? Então, são aqueles quilinhos a mais que você quer eliminar, então você quer usar eles como fonte de energia. Mas você precisa ter uma energia de fonte rápida. E a energia que a gente tem de fonte rápida na alimentação é o carboidrato. Então, o carboidrato é uma opção interessante para você ter um consumo de pré-treino. E aí, o carboidrato que você vai consumir vai depender do horário que você vai comer e do horário que você vai treinar. Oi? Né? Vamos traduzir. Se você treina muito cedo, né, logo que quando acorda, ou se, por exemplo, você tem um horário para comer muito próximo do treino, você tem que consumir um carboidrato de absorção mais rápida. Então, seria um carboidrato simples. Traduzindo, é um carboidrato que você tem uma digestão mais rápida, uma absorção mais rápida, então você vai utilizar ele como fonte de energia de forma mais rápida. Isso é bom porque você vai ter uma energia rápida ali disponível e a sua digestão não vai atrapalhar o seu treino, tá? Porque se você come uma refeição muito pesada e já vai treinar em seguida, muitas vezes aquilo vai ficar voltando, vai ficar entalado aqui na garganta, vai atrapalhar o seu treino, vai atrapalhar o seu rendimento, tá bom? Às vezes você fica até com enjoo, mal-estar e acaba atrapalhando o treino. Então, se você come próximo do horário do treino, você precisa de um carboidrato de absorção rápida, de digestão rápida, um carboidrato simples. O que seria isso? Uma fruta, ou seria, por exemplo, uma batata, batata inglesa, um pão branco, um arroz branco, tá? Então, alguma coisa que tenha pouca fibra, que a digestão seja rapidinha. Se você vai comer e tem um tempo maior para fazer essa digestão, ou até mesmo se a sua digestão é um pouco mais rápida, o que você come não fica atrapalhando no seu treino, você pode consumir um carboidrato de absorção mais lenta. Então, uma batata doce, um pão integral, um arroz integral, ou combinar a fruta, por exemplo, uma fruta com uma fibra, uma banana com aveia, pasta de amendoim, tá? Então, você combina alguns grupos alimentares, né, que seriam, por exemplo, a banana, uma fonte de carboidrato, a aveia, uma fonte de carboidrato e fibra, e a pasta de amendoim, uma fonte de gordura. Quando você faz essa combinação, a digestão fica um pouco mais lenta. Então, você vai demorar mais para fazer a digestão e essa energia você vai ter ela disponível por mais tempo, tá? E vai começar a ter ela disponível em um período um pouco mais tarde, tá certo? Se você, por exemplo, treina às 2 horas da tarde e você almoça meio-dia, como o almoço é uma refeição que tende a ser uma refeição maior, uma refeição com mais proteína, com mais gordura, mais fibra ali por conta dos vegetais, é uma digestão mais lenta. Então, esse período aí de 2 horas é ok para você ir treinar sem comer mais nada antes, tá? Então, como é uma refeição maior em volume e diversidade de nutrientes, você não precisa comer mais nada antes de ir, tá? Mas, por exemplo, você treina muito cedo ou você almoça ao meio-dia e vai treinar às 4 horas da tarde, aí já deu um período um pouquinho maior. Então, com esse período um pouco maior, é interessante que você
almoce, ok, direitinho. E aí você faça mais um lanchinho ali rapidinho de pré-treino. E aí pode ser um carboidrato mais simples antes de você treinar. Uma meia hora, 40 minutos, uma hora antes do treino, tá ok? Para o pós-treino. Primeiro, o que você tem que pensar? Você veio de um esforço físico, né? Você veio de uma lesão muscular, dependendo do exercício que você faz. Por exemplo, se fizer musculação, se fez uma lesão na sua fibra muscular, e aí você tem que pensar em recuperar. Você tem que pensar em recuperar para ter o resultado que você quer, seja de emagrecimento, de ganho de massa muscular, seja de melhora de rendimento, se você é um atleta de alto rendimento, enfim. Então, você tem que pensar em recuperar. A partir do momento que você acaba o seu treino, você tem que se alimentar para a sua recuperação, tá? Um dos suplementos que a gente tem muito conhecido para uso de pós-treino é o whey protein, tá? Por que ele é muito falado como uso de pós-treino? Porque ele é uma proteína, ele é fonte de proteína de absorção rápida. Então, é um suplemento que você consome, absorve rapidinho e já começa a utilizar essa proteína aí nesse processo de recuperação. Porém, o que muita gente não sabe, o que eu percebo que muita gente não tem em mente você não se recupera em meia hora, né? Você não tem um processo de recuperação de fibra muscular, recuperação de estresse pós-atividade em meia hora. Você demora 24, 48, 72 horas para se recuperar. Então é importantíssimo que você se alimente de forma correta ao longo do dia, não só no pós-treino, tá certo? Então tem muita gente que às vezes investe no melhor whey protein para tomar lá de pós-treino, mas aí não cuida da alimentação no restante do dia e fala que o whey não tá funcionando porque não tem resultado, tá bom? Então você tem que se alimentar de forma correta ao longo do dia. Mas essa refeição de logo pós-treino, você tem que repor o que você está precisando. Então, é interessante você colocar um carboidrato também no pós-treino, porque você diminui risco de lesão, você melhora sua absorção de proteína quando você coloca um carboidrato junto. Você melhora sua recuperação de glicogênio, que é uma forma que a gente consegue absorver essa fonte de carboidrato no músculo, no fígado, tá? E você vai usar ela como fonte de energia lá na frente, de novo, numa outra oportunidade de exercício. Então, uma fonte de carboidrato também e uma fonte de proteína, tá? São as principais os principais grupos que você tem que ter em refeição pós-treino. A proteína, ela entra como um nutriente construtor, então ela vai refazer a lesão dessa fibra muscular, no caso de, por exemplo, quem faz musculação ou quem faz alguma atividade que cause algum estresse em fibra muscular. E o carboidrato vai entrar também como uma fonte de energia, melhorando essa recuperação. Então, de pré-treino, o carboidrato é importantíssimo como fonte de energia, mas dependendo do horário, você pode utilizar a proteína e a gordura também, dependendo do horário que você vai consumir, do horário que você vai treinar. E no pós-treino, principalmente o carboidrato e a proteína também, como uma opção para você repor essa necessidade. Lógico, de novo, dependendo do seu objetivo, dependendo do tipo de treino, da intensidade, isso vai mudar, tá bom? Os exemplos que a gente tem como fonte de proteína. Você pode consumir ovo, frango, carne vermelha, peixe, aí entra a questão do atum, de sardinha, ou a suplementação aí de whey protein, ou de proteína vegetal, ou a própria proteína da carne, tá? Então, são fontes de proteína que você pode utilizar no pós-treino. Pensando em refeições, vamos supor, se você treina de manhãzinha, como é o meu caso, você treina cedo, então você acorda, faz um pós-treino, vai treinar, quando voltar, você toma um café da manhã, inclui ovo no café da manhã. E aí segue o restante do dia comendo direitinho. Se você faz o seu almoço, vai treinar 2 horas da tarde, você pode, quando voltar do treino, fazer um lanchinho com proteína também, utilizando o ovo, o frango ou a própria carne, ou a suplementação. Se você treina à noite, você pode fazer uma refeição pré-treino, quando voltar você faz o seu jantar, ou você faz o seu jantar antes de treinar, né? Lembrando, sempre 1 hora, como é uma refeição um pouquinho maior, 1h30 até 2 horas antes do treino. E aí, quando você volta desse treino, você consome algum alimento de fonte de carboidrato ou a suplementação, tá certo? Mas é importante que você se alimente antes e depois do treino. Não precisa ser necessariamente logo após o treino, como todo mundo acha que o whey só funciona se tomar na hora que estiver saindo da academia. Não é assim, tá?
Mas é importante que você se alimente antes e depois do treino, mas é importantíssimo que você mantenha uma alimentação adequada, regrada, com todos os nutrientes ao longo do dia. Não só a alimentação de pré-treino e de pós-treino não faz milagre, tanto para rendimento, tanto para recuperação, tanto para diminuir lesão e para você ter o resultado, até o resultado estético que você quer, tá? Então é importantíssima a refeição durante todo o dia, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa a sua curtida e não esquece de se inscrever, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.